Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Daniele Madureira com mais um vídeo aqui do canal Beijinho de Mãe e hoje eu venho trazer para vocês o segundo vídeo da série Criação de Filhos com o tema Educação vem de casa. Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer a leitura com vocês de 1 Pedro 2,12. Então vamos lá. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer a leitura com vocês de 1 Pedro 2,12, que diz assim: Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Eu venho trazer para vocês aqui experiências de coisas que eu vivi, de momentos que eu vivi e que foram muito importantes. Gente, é claro que nós erramos muitas vezes. Durante a criação dos nossos filhos, nós erramos várias vezes. Mas também nós acertamos. E é esses acertos que eu gostaria de trazer para vocês. Mostrar para vocês aquilo que deu certo, aquilo que foi bom, aquilo que edificou o meu lar, aquilo que abençoou o meu lar. E hoje eu posso colher frutos daquilo que eu plantei. E quem sabe aquilo que foi bom para mim também vai ser bom para você. Então eu gostaria aqui de começar passando para vocês algumas dicas importantes que têm feito diferença na criação dos meus filhos. Hoje eu posso dizer que meus filhos são educados e não importa onde eles estão, eles não vão me fazer passar vergonha. Mas nem sempre foi assim, sabe? No início foi um período no qual nós tivemos que conversar muito, foi muita repetição. Uma das coisas muito importantes na criação do filho é quando nós começamos a passar para eles as instruções e ali nós repetimos. Por quê? Porque eles têm um grande risco de fazer e repetir os erros. E antes mesmo da gente cobrar algo dos nossos filhos, nós devemos primeiro ensinar. Não tem como a gente querer exigir algo dos nossos filhos se nós não ensinamos. Então a primeira coisa é ter esse diálogo, é passar, é repassar, é falar uma vez, duas vezes, criar o hábito de falar sobre aquilo. E ali as crianças, de tanto ouvir, eles acabam fazendo e eles acabam entendendo a importância daquilo. Deixando bem claro para eles que quando eles não fazem aquilo que são instruídos, que eles vão sofrer consequências daquilo. Às vezes a consequência não é nem com os pais, é em meio à sociedade. Mas é bom sempre a gente passar e repassar tudo aquilo que nós queremos que eles aprendam. A palavra de Deus nos diz que quando nós nascemos, nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, bem bebezinhos, quando eles começaram a andar e começaram a mexer em coisas, dentro de casa, eles já começavam a fazer coisas erradas sem que eu tivesse ensinado. Sabe, e eles nem estudavam ainda, eles nem estavam numa escola, nem tinham tido muito contato ainda com outras crianças para que eu pudesse falar que ele aprendeu com um, aprendeu com o outro. Eles já cometiam algo errado e sabiam que estavam fazendo algo errado. Muitas pessoas acham que uma criança, quando é pequena, um bebê, que ele é tão inocente que ele não sabe que está fazendo algo errado. Eu lembro quando meu filho mais velho era um bebezinho. Enquanto eu estava fazendo minhas tarefas domésticas, eu percebi que ele estava muito em silêncio. E aí quando eu fui até ele, cheguei na sala, ele estava com a mãozinha para trás, escondendo algo de mim. E só que ele era um bebezinho, ele era pequenininho, ele tinha ali 1 ano e pouco. E na hora que eu olhei por cima, ele estava ali com a metade, gente, de um Benjamin na mão. Quando eu vi aquilo, eu fiquei desesperada, cheguei a gelar. Mas naquela hora eu percebi como que Deus estava cuidando do meu filho, estava protegendo. Porque ele foi tentar tirar da parede e naquele momento ele não conseguiu, ele não teve força para tirar o aparelho todo. Só que como ele estava ali solto, na hora que ele puxou, saiu a metade. Já pensou se ele tivesse colocado o dedinho ali na tomada? Mas uma das coisas que me deixou mais perplexa foi o seguinte, que ele estava escondendo aquilo. E, gente, eu ensinei para ele que ele não podia mexer naquilo, porque ainda não tinha acontecido nada, não tinha me dado conta que aquilo poderia acontecer.
Eu não tinha ensinado aquilo para ele, mas ele sabia que ele estava fazendo algo errado. Naquele momento eu fiquei muito pensativa sobre o que estava passando na mente daquela criança, que ele percebeu que ele estava fazendo algo errado e ele estava querendo esconder aquilo de mim. Esse momento foi uma das vezes que aconteceu, né, de um filho esconder algo, né? Que tem uma menina nunca pegou a filha escondendo ali um batom, uma maquiagem. Isso daí, gente, ninguém ensina para os filhos. Eles aprendem sozinhos, mas os pais, eles ficam ali acreditando que a criança não pode, que a criança não vai entender, mas a criança desde bebê já devem ser instruídas aquilo que é certo e aquilo que é errado, sem medo de dizer não para o filho. O não, gente, é importante, vai fazer o seu filho crescer e amadurecer. Quando meus filhos eram pequenos, nós costumávamos passar o final de semana na casa da minha mãe. E o bairro onde eu morava, o bairro onde ela morava, era um lugar um pouco distante, então nós íamos sempre com mala para ficar o final de semana. Mas antes de sair de casa, nós tínhamos sempre as mesmas atitudes, que era sentar com eles e explicar: olha, nós vamos para casa da vovó, mas chegando lá, você não pode mexer nas coisas da vovó, nas que estão em cima da cômoda, você não pode pegar as coisas sem pedir. Olha só, quando chegar lá, não quero saber de pirraça, não quero você respondendo a sua avó. E a gente sempre falava isso para eles. Gente, muitas vezes eles nem tinham feito isso, mas nós já explicávamos isso para eles, para deixar bem claro que eles não deveriam fazer. Então eles sempre iam preparados depois de ouvir tudo isso. Mas você pensa que eles chegavam lá e faziam sempre aquilo que nós falamos? Não. Muitas vezes eles faziam tudo diferente. Chegavam lá, acabavam mexendo. Sabe como é vó, né? Vó sempre acaba liberando. Na casa da vovó pode tudo, na casa da vovó pode isso, pode aquilo. Nesse momento a gente tentava entender que era a avó e acabava liberando, né? Quando a avó liberava, amém, não tinha castigo. Mas quando ela não liberava, quando chegava em casa, era sempre a mesma coisa. Nós sentávamos, nós conversávamos e nós dávamos o castigo que era necessário. Nós sempre ensinávamos nossos filhos que eles não devem chegar na casa de outra pessoa e mexer na geladeira, pegar coisas sem pedir. Sabe, aquela criança que é tão mal educada, que chega na sua casa, já vai, abre a geladeira e já pega as coisas lá e começa a tomar, não pergunta de quem que é. E isso daí, gente, é uma coisa muito feia, que eles não podiam chegar na casa das outras pessoas, até mesmo na casa da avó, até mesmo na casa do tio, até mesmo na casa de parentes. Eles não deveriam chegar lá e pegar as coisas que eles quisessem. E isso também estendia para dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, até há pouco tempo, eles pediam se eles podiam pegar água. E aí depois, quando eles amadureceram e eu percebi que eles entenderam que deveriam pedir para abrir a geladeira ou pedir algo dentro de casa, nós começamos a liberar algumas coisas dentro de casa, porque nós percebemos que já não tinha mais aquela necessidade. Quem nunca passou pela experiência de estar num lugar público e ali você perceber que começa uma gritaria e quando você olha, tem uma criança correndo para lá e para cá, uma criança que sobe em cima das coisas e fica pegando coisas que não deve pegar e começa a fazer pirraça, se joga no chão e ali você percebe que aquele pai ou aquela mãe não consegue ter domínio sobre o seu filho. Nesse momento, fica algo muito constrangedor, as pessoas se sentem incomodadas, algumas pessoas ficam até sem graça, outras acabam ficando nervosas com aquela situação toda. Não falam nada, mas ficam ali na sua mente ali pensando, né, que aquele pai, aquela mãe não tem domínio. Será que ele não consegue segurar o seu próprio filho? Ah, se eu estivesse no lugar dele, eu faria isso, eu faria aquilo. É exatamente isso que acontece quando nós estamos num lugar e a gente percebe ali uma criança com mau comportamento. O mundo tenta nos enganar dizendo que a criação dos nossos filhos deve ser feita pela escola ou pela sociedade. Mas não é isso que a palavra de Deus nos instrui. A palavra de Deus nos instrui que nós devemos ensinar os nossos filhos para que eles se tornem homens e mulheres de caráter e homens e mulheres que façam a diferença no meio em que vivem. Essa palavra que nós acabamos de ler nos mostra isso, nos confirma isso, que nós devemos ter bom comportamento e boa educação aonde nós estivermos, para que as pessoas que estão olhando para nós vejam a diferença em nós. Quando as crianças estão na escola, lá na educação infantil, elas aprendem as palavrinhas mágicas, não é? Aquelas palavrinhas que são obrigado, por favor,
com licença. Pois é, essas palavrinhas que são tão importantes aí para a boa convivência, não é verdade? E essas palavrinhas, elas devem ser colocadas em prática dentro da nossa casa e fora da nossa casa. Então é uma das coisas que nós temos ensinado para eles, sabe? Se eu preparo um prato, levo o prato pronto para eles, eles devem sim agradecer. Obrigada, mãe. Da mesma forma sou eu. Se eu peço a eles para pegar uma água na geladeira, ou eu peço a eles para pegar algo para mim, quando eles me entregam, o que eu falo? Muito obrigada, meu filho. Uma das coisas também é pedir licença, não sair empurrando de qualquer maneira, passar empurrando, sabe? É não mandar fazer alguma coisa, mas pedir por favor. Isso também é muito importante. Isso daí, gente, faz com que dentro da nossa casa seja um lugar de harmonia. Quando a criança chega na fase de adolescência, é normal entre os irmãos qualquer coisinha a gente causar problema, sabe? Aquela coisa de que, fulano falou isso, fulano falou dessa forma comigo, né? E isso daí, gente, é normal acontecer. Mas quando nós ensinamos essas palavras, essas palavrinhas que são tão importantes, nós evitamos muitos problemas. E sem contar, quando os nossos filhos estão fora de casa, isso aí mostra o quê? Que eles são crianças educadas, são crianças que foram bem instruídas. Isso é uma diferença no mundo que nós vivemos. Onde as pessoas, elas exigem coisas, elas querem, elas mandam, que não agradecem, que são ingratas por aquilo que recebem. E isso é um diferencial, isso mostra que nós temos Jesus dentro de nós somos diferentes do mundo. Uma outra coisa também que nós sempre focamos, que nós ensinamos para os nossos filhos, é respeitar as pessoas mais velhas, é obedecer, é não agir de maneira áspera, é ter carinho por essas pessoas e também respeitar a autoridade. Lembrando que os pais são a autoridade máxima na vida dos filhos. E depois dos pais, nós temos aí autoridades que fazem parte da nossa sociedade, como professores, presidentes, policiais, para que eles possam viver bem em sociedade. E eles entendam que em cada lugar existem autoridades diferentes. Se eles estão na escola, ali o professor é a autoridade máxima naquela escola. Eles devem ser diferentes dos alunos que maltratam os professores, que gritam com os professores, sabe? Se eles estão na escola, ali eu deleguei aquela autoridade para aquela professora, eu deleguei aquela autoridade para a escola. Então, eles ali, aquela autoridade tem a obrigação de cuidar bem do meu filho, assim como meu filho tem a obrigação de obedecer àquela autoridade que está comandando aquele lugar. A autoridade não é exatamente o pai, a mãe, ou avô e avó. São todos aqueles que estão ali cuidando dele no momento ali que os pais não estão presentes. Outra coisa que é muito importante fixar aqui, e que nós sempre tratamos com os nossos filhos, é que eles devem ajudar as pessoas. Eles devem ser pessoas que estão prontas sempre a servir. Hoje nós vemos muitos jovens que não se manifestam, que não movimentam uma palha para ajudar outras pessoas. Se eles percebem que existe alguém precisando de ajuda, ajudando a carregar alguma coisa, ou até mesmo se ele perceber que ele está na rua ali andando e de repente ele vê caindo algo da mão de alguém e essa pessoa não percebeu, que ele deve ali pegar aquilo que caiu no chão e entregar para aquela pessoa, sabe? Isso daí também, gente, faz muita diferença. Dentro da nossa casa, a maneira que eu encontro para ensinar isso e colocar isso em prática é quando eu estou ali cortando um legume, ou então quando eu estou fazendo alguma coisa dentro de casa, de repente caiu alguma coisa no chão. E nesse momento, gente, a criança às vezes ela passa até por cima e ela finge que não está vendo, sabe? Mas é nessa hora que a gente tem que alertar a criança para isso. Olha, você viu que caiu isso no chão, então volta e pega e me dá aqui na minha mão. Isso daí, gente, não é para mostrar autoridade, a ser autoritarista, mas isso é o que? É ensinando a criança que se ele viu que caiu algo no chão, que ele deve abaixar e pegar. Isso a minha mãe fazia isso comigo. E eu hoje também eu faço a mesma coisa com eles, porque a melhor maneira que eu tenho de ensinar algo para os meus filhos é através do meu exemplo. Então eu sou a primeira a fazer. Então se eu percebo que eles deixam cair alguma coisa no chão, eu pego e devolvo. E aí, né, aquela palavrinha bonitinha sempre vem, não é? Muito obrigada. Isso daí, gente, é algo que acaba se tornando normal, acaba virando rotina na vida da pessoa. Isso daí, gente, é algo que acaba acontecendo com naturalidade, porque a criança acaba acostumando a agir dessa forma. Oi,
gente! Tudo bem com vocês? Estou aqui editando o nosso segundo vídeo da série de vídeos Criação de Filhos, com o tema Educação Vem de Casa. Gente, tá ficando muito bom. Só que o que eu percebi é que esse vídeo vai ficar muito grande. Então, gente, eu vou dividir ele em 3 vídeos com o mesmo tema, para que possa ficar mais interessante para você. Então, gente, se vocês estão gostando desse vídeo, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, tá? E não se esqueça de se inscrever, porque só assim eu vou ter certeza que tá valendo a pena, gente, e que vocês estão gostando, tá bom? Então, nos vemos nos próximos vídeos. Um beijinho de mãe para você e até lá!